O livro de hoje é uma tremenda de uma propaganda enganosa, uma tremenda de uma enganação, já explico para vocês por quê. Muito bem-vindos ao Palpiteiro, eu sou o Palpiteiro, dou opiniões que você pode ou não ter pedido e espero que elas façam diferença na sua vida, na sua relação com os livros. O livro de hoje é um dos meus favoritos, um dos meus preferidos de Dark Fantasy, fantasia sombria, aquela fantasia dos guerreiros de armadura negra que combatem o mal ao mesmo tempo que tentam não se tornar o mal. Bom, tem um vídeo só sobre isso e agora um vídeo só sobre a Companhia Negra, um dos meus favoritos, escrito pelo Glenn Cook, esse cara aqui que também é ex-militar, tem uma bela de uma noção de doutrinas militares, doutrinas bélicas e irmandade entre guerreiros. Essa é uma das principais características do livro, a extrema união, a extrema amizade que une os homens da Companhia Negra. Então, vamos lá, a Companhia Negra sem muita enrolação. O livro é narrado pelo Chagas, que é um dos líderes da companhia, digamos, um dos oficiais, que é também um médico. Ele é o contador de histórias e médico da companhia, uma figura extremamente respeitada pelos seus irmãos e que narra com um estilo extremamente impaciente e, digamos, sem tempo para minúcias, a história da Companhia Negra. Chagas tem um estilo muito marcante, que ele fala que acordava pela manhã ameaçando ódio eterno a qualquer um que viesse incomodá-lo e que um dos sinais de que você está envelhecendo é o fato de tudo te irritar. E também tem lá suas passagens muito sofridas, muito dark, que ele diz que é assombrado pelo conhecimento cristalino de que no fim o mal sempre triunfa. E é aí que eu falo da propaganda enganosa da Companhia Negra, porque esse é um livro que se vende como muito dark, muito trágico, mas não é tão brutal, tão pessimista assim. A Companhia Negra é formada por homens razoavelmente decentes, uma companhia de mercenários, um grupo paramilitar de mercenários que vende a sua espada, vende, a sua capacidade de combate para quem pagar mais. O livro tem alguma dose de esperança, de luz nas batalhas horrorosas que eles atravessam. E que batalhas são essas? Bom, vamos à história então. O mundo da Companhia Negra é permeado, digamos, é dominado por duas figuras sobrenaturais, duas entidades espirituais poderosíssimas que são a Dama e o Dominador. Um casal que combate entre si pelo domínio do mundo. A história é extremamente dinâmica e ao longo da trilogia composta por A Companhia Negra, Sombras Eternas e A Rosa Branca, todos esses foram os títulos em português, já vou fazer uma observação sobre um deles. A história é extremamente dinâmica e a Companhia Negra muda de lados conforme a história vai evoluindo. A Dama, que é uma figura temida, que inspira terror no Chagas, em uma das passagens, inclusive, ele diz que meu mundo se compunha do rosto da Dama e do terror que ele me inspirava. A Dama, apesar de ser uma figura extremamente ameaçadora, passa a ser uma aliada em determinado momento e pro Chagas, digamos, que alimenta um certo amor platônico por ela pode passar a ser um pouco mais do que só uma aliada, e aí vale a leitura para ver como que essa história se desenrola. Pois bem, Dama e Dominador combatem pelo domínio do mundo, usando todas as formas de magia negra, magia perversa possíveis, e aqui vai uma observação: o ator Glenn Cook, ainda que trate de elementos sobrenaturais, essa é uma história de fantasia, dá um tratamento extremamente realista à magia. A magia que é usada como uma ferramenta, que não é abordada de forma romântica, mas sim de forma funcional. Esse para mim é um traço muito único da escrita do Glenn Cook. Além desse tom sombrio, desse tom impaciente, seco que permeia o texto, esse tratamento funcional e hiperrealista dado à magia me chamou muita atenção. Pode agradar os fãs de uma história mais dura, mais crua, digamos, mais com um pé na realidade, ainda que trate de elementos sobrenaturais. Voltando à propaganda enganosa, por que exatamente propaganda enganosa? Os personagens têm uma decência nesse livro. Em uma determinada batalha, especialmente violenta, um dos líderes da companhia diz: somos mercenários com a espada à venda, mas não participaremos de atrocidades. Ou seja, o limite deles, existe um limite moral para até onde a companhia é capaz de participar de atos violentos ou atos covardes. E essa é uma das explicações para que eles mudem de lado ao longo da trilogia. Quanto à trilogia, eu vou fazer aqui um pequeno puxão de orelha, a tradução do segundo título, Sombras Eternas. Por quê? Em inglês, esse título era Shadows Linger, ou seja, as sombras persistem, as sombras permanecem, as sombras perduram. O que quer dizer que no primeiro livro eles obtiveram uma vitória, mas foi, digamos, uma vitória de pirro, uma espécie de vitória que não vale tanto a pena, uma vitória
muito custosa, pela qual se paga um preço muito alto. Pois bem, a vitória de Pirro do primeiro livro, uma vitória sofrida e que não valeu tanto a pena, influencia todos os acontecimentos do segundo livro, dizendo que o mundo não melhorou tanto assim depois da vitória deles. As sombras permaneceram, as sombras persistiram. O título, em português, Sombras Eternas, para mim, perdeu um pouco dessa malícia, desse jogo de palavras, mas tudo bem, acontece. E não posso deixar de observar a irmandade que une esses homens, a extrema amizade e o apreço que eles sentem um pela presença do outro. Quem já integrou algum grupo especial ou foi militar, esses grupos de super machões, talvez reconheça aqui essa falsa agressividade, falsa hostilidade que eles dirigem uns aos outros, com xingamentos e trocas de socos frequentes, mas que serve para mascarar, digamos, para revestir um afeto muito grande que eles sentem uns pelos outros, E em vários momentos o Chagas diz que ficar longe dos seus companheiros era um castigo. Como já é comum aqui no Palpiteiro, eu costumo pegar no pé dos livros que eu gosto mais. Isso aconteceu com A Tríade, aconteceu com o Portões de Fogo e com esse livro não poderia ser diferente. A Companhia Negra, pelo menos a edição em português, teve alguns deslizes, teve uma revisão, digamos, um pouco capenga e alguns equívocos de tradução. Por exemplo, expressões traduzidas ao pé da letra, diretamente do inglês, como essa, too smart for your own good, que é, digamos, alguém que é espertinho demais da conta, alguém que é esperto demais, esperto a ponto de se prejudicar. Em português, essa estrutura foi traduzida como esperto demais para o seu próprio bem. Algo que não funciona muito bem, eu daria um puxãozinho de orelha no tradutor. Apesar disso, o texto corre com muita facilidade. Foi possível ver alguns outros deslizes, por exemplo, quando as criaturas atacavam a estrutura de um castelo, destruindo a estrutura física de um castelo, foi dito que eles assediavam o castelo. Quando eu fui ver a versão em inglês, não deu outra. O verbo era harass, no sentido de assaltar, no sentido de agredir fisicamente e não no sentido de assediar, que nós temos em português. Pois bem, termino aqui com vários dos aforismos que permeiam o livro. Não há vingança mais terrível do que aquela planejada por um covarde em seu coração. E, por fim, vem o peso da figura feminina na obra, Lá nos anos 80, o Glenn Cook já empoderou a figura feminina, A dama e a sua antagonista, a Rosa Branca, La Rose Blanche, do francês, são figuras femininas de muito poder, que sempre dialogam e interagem com os homens de uma posição muito superior. E é dito em mais de um momento que não se desobedece uma ordem da dama, uma mulher superpoderosa que exerce uma influência quase mortal sobre todos os homens que a rodeiam, todos os homens que a cercam. Glenn Cook, lá nos anos 80, então, já valorizou, criou essa figura da mulher superpoderosa que coloca não só seus inimigos, mas todo mundo aos seus pés. Pois bem, esse foi o meu palpite sobre a Companhia Negra. Espero muito que vocês mergulhem na leitura da mesma forma que eu mergulhei. Torço muito para que seja uma leitura tão empolgante para vocês quanto foi para mim. Muito obrigado por terem ficado até o fim, espero muito que gostem e até o próximo palpite.